Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um tema que, desde o começo da campanha, ele apareceu de forma central no debate público. Mas, sobretudo, do ponto de vista de como o eleitorado brasileiro, nas suas diferentes partes, nos seus diferentes estratos, votava também de maneira diferenciada, dando destaque para um fato que já havia aparecido em 2018 e agora voltou a aparecer, eu diria talvez até com mais força do que em 2018, que é a grande rejeição que o presidente Jair Bolsonaro encontra no eleitorado feminino. Em 2018 ele já tinha uma desvantagem muito grande, mas conseguiu, na reta final da campanha, ali no período final, diminuir essa desvantagem e pode-se dizer que, junto com, claro, o voto evangélico, esse foi um dos fatores importantes, não o único, mas um dos fatores importantes para levá-lo à vitória naquele momento. Essa diminuição da rejeição, ou pelo menos da desvantagem que ele tinha entre as mulheres. O fato é que a eleição de 2022, ela começa também com uma dificuldade muito grande do Bolsonaro entre as mulheres, só que, diferentemente do que aconteceu naquele momento, desta vez, parece que essa resistência não tem cedido. E o presidente tem, claro, buscado aí, de alguma forma, minimizar esse problema, tem tentado falar mais às mulheres, mobilizou particularmente a sua esposa, Michele Bolsonaro, para ser alguém que pudesse falar diretamente a essa parcela do eleitorado, além de, claro, reforçar também o discurso para o eleitorado evangélico, onde ele já era forte e foi realmente se tornando cada vez mais forte. Mas Michele tinha essa tarefa também de ser aquela que poderia avalizar a condição de Bolsonaro, não como alguém que não gosta de mulheres, um misógino, mas como um homem que, muito pelo contrário, teria aí tomado uma série de iniciativas a favor das mulheres, teria inclusive sido o presidente que mais sancionou leis, segundo a contabilidade ali da campanha do Bolsonaro, a favor do eleitorado feminino, ou das mulheres na sociedade brasileira. Tanto que a Michele Bolsonaro, além daquele discurso com cara de pregação evangélica que ela fez na convenção do Partido Liberal, que sancionou ali a candidatura do Bolsonaro, ela também levantou esse tema, de que dizem que ele não gosta de mulheres, para tentar justamente defender o seu marido, dizendo que era alguém de coração puro, limpo e, na realidade, um escolhido de Deus. Mas o fato é, essa dificuldade continuou e o próprio Bolsonaro não se ajudou muito nesse quesito. A gente viu, e isso ganhou uma imensa proporção, no debate realizado pela Band, UOL, Folha de São Paulo, ali nós vimos, e TV Cultura também, nós vimos que ele reagiu de maneira muito negativa a uma pergunta perfeitamente normal no debate, feita não diretamente a ele, inclusive, feita ao candidato Ciro Gomes, sobre a questão das vacinas, e não só das vacinas da Covid, falando da cobertura vacinal. E na hora que ele tinha que comentar a resposta do Ciro Gomes, o que ele fez? Partiu para cima da jornalista Vera Magalhães, disse que ela era uma vergonha para o jornalismo brasileiro, foi de uma truculência absurda, sequer comentou a resposta que o Ciro teria dado, ou deu ali, a pergunta feita por ela a ele. O fato é, isso teve uma imensa repercussão e pegou muito mal. E aí pode-se falar que talvez o presidente Bolsonaro tenha lançado por terra, naquele momento, boa parte do trabalho que vinha sendo feito pela sua campanha, com o prestimoso auxílio da sua esposa, Michele Bolsonaro, para melhorar essa imagem dele perante as mulheres. Ele ali pôs tudo, em boa medida, a perder. E tanto é assim que, de lá para cá, talvez exceção feita ao eleitorado evangélico, Bolsonaro não tem conseguido, segundo várias pesquisas, se recuperar nesse eleitorado feminino. Coincidentemente, nós estamos gravando aqui esse episódio numa quarta-feira, dia 14 de setembro, justamente um dia depois de um deputado estadual bolsonarista, o Douglas Garcia, deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, ter ali imitado o presidente, até com as mesmas palavras, para achacar a jornalista Vera Magalhães num outro debate,
também realizado aí por esse pool, dessa vez um debate para o governo do Estado. Né? E aí provocou um fuzuê danado, né? E conseguiu esse deputado, vejam só que interessante, ser criticado até mesmo nas hostes bolsonaristas. O candidato, né, Tarcísio de Freitas, falou que não quer gente assim do seu lado, que ele deve ser punido pelo partido, e o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que também não costuma ter um comportamento lá muito gentil ou muito respeitoso com o eleitorado feminino, também foi às redes sociais para criticar o Douglas Garcia. Mas se a gente ler com atenção, vai ver que ele fez essa crítica, sobretudo porque isso atrapalha na campanha, e deixou claro isso na postagem que fez no Twitter. Vale a pena dar uma olhada e conferir isso que ele disse. Enfim, feito esse longo introito, por que estamos falando aqui disso tudo? Porque o tema hoje é justamente esse, né? As mulheres nessa eleição, né? O peso delas, a importância delas, o como elas acabaram se tornando um tema central, não só do ponto de vista de onde se buscam votos, mas da própria discussão do debate público, como talvez não tenha ocorrido em eleições anteriores. E, claro, o comportamento presidencial tem muita coisa a ver com isso. Enfim, para poder discutir esses temas, eu convidei a cientista política Camila Rocha. A cientista política Camila Rocha, que é doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo, tem trabalhado com esse tema aí relacionado ao feminismo, relacionado à questão de gênero, e publicou um livro recente, né, em que ela organiza a obra junto com mais duas outras autoras, a Beatriz Della Costa e a Esther Solano. Esse livro que saiu pela editora Boitempo, ele se chama Feminismo em Disputa, um estudo sobre o imaginário político das mulheres brasileiras. Enfim, e a ideia é aproveitar esse papo com a Camila para entender, afinal de contas, como é que, no contexto da política brasileira, de forma mais geral, mas de forma mais específica, nesta campanha, as mulheres vêm ganhando centralidade. Então, feita essa introdução, eu quero primeiro agradecer a Camila por ter topado essa conversa, dar a ela as boas-vindas, e vou começar lançando uma pergunta aí para dar o início ao nosso debate aqui. Camila, você podia me dizer um pouco como é que você enxerga esse episódio envolvendo, o primeiro, eu estou pensando, se quiser falar do segundo, claro, pode falar também, esse episódio envolvendo a Vera Magalhães como um momento dessa campanha, o que ele representa, o que esse episódio mostra sobre a questão do eleitorado feminino e mesmo das relações de gênero que importam nessa eleição. De que forma você interpreta esse momento? Por favor. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito pelo convite, Cláudio. É uma honra, né, poder falar aqui no canal. Enfim, queria mandar saudações para todo mundo que está assistindo. E eu acho que assim, esse episódio, de fato, assim, foi, vamos dizer assim, um acelerador, né, de uma dinâmica que já vinha, né, já estava em marcha, né, desde o, enfim, acho que basicamente desde que o Bolsonaro se tornou mais conhecido, mais popular, que são esses ataques, né, que ele vem fazendo, essas agressões que ele vem fazendo às mulheres, né, não é de hoje, é desde o início da carreira política dele, né, isso fique bem claro, mas que é isso, acho que quando junta dois grupos, né, que são atacados pelo Bolsonaro, que são os profissionais de mídia, né, os jornalistas e as jornalistas, com a questão de gênero, aí realmente a agressividade dele fica muito evidente, né? E a gente já sabe que já vinha, quer dizer, desde o ataque que ele tinha feito a Patrícia Campos Melo, né? Acho que para quem não lembra, né, que ele falou, fez uma espécie de, né, a gente não pode chamar nem de piada porque é tão horrível, mas enfim, né, relacionando com puro, enfim. Já foi aquela coisa horrível. Ele foi punido, inclusive, por conta disso, é bom lembrar. Né? Depois, enfim, teve uma série de ataques, outro, né, mais recente, com a jornalista Amanda Klein, na Jovem Pan, né? Também é importante registrar, também por conta de uma pergunta absolutamente ok, né? Não tinha nada, e super agressivo, e novamente agora, né, com a jornalista Vera. Então, assim, de fato, o Bolsonaro ele não consegue esconder que ele é misógino, e ele é, assim, uma agressividade que eu acho que ultrapassa, porque, assim, Bolsonaro, ele, de fato, se usa dessa política de choque, né? Então, ele quer chocar, chama a atenção da mídia, consegue espaço na mídia por conta disso. Mas eu acho que esse ataque que ele faz às mulheres, num certo sentido, ultrapassa a estratégia, sabe?
Eu acho que é além, porque realmente é uma coisa dele mesmo, que não importa o media training que ele possa ter, é mais forte, assim, então acaba, infelizmente, né, acaba sobressaindo. Aliás, é interessante, você lembrou desses casos aí das jornalistas, né? Tem o caso de uma outra jornalista que há mais tempo atrás, quando ele ainda era deputado, né, atacou ali na Câmara, por conta de uma questão de interpretação histórica sobre a ditadura militar. Não vou lembrar aqui o nome dessa jornalista, infelizmente, mas que lembro que era da Rede TV. Tá aqui o porão da democracia, biblioteca, sai lá, não faça pergunta desse padrão, não, que não vou irritar contigo, não. Tá contra não. O que diz. Mas você é uma idiota, você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso? Eu tô falando que tá no diário do Congresso? Como é que eu tô mentindo? Por favor. Não, você vai contra toda a história, o que tá nos livros. Contra as suas mentiras. A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Tá aqui o diário do Congresso. 2 de abril. Diário do Congresso, 9 de abril. Não atrapalhe seus colegas. Vamos continuar? Por favor, você tá censurado. Não, você tá mentindo. Tá fora. Mentira, vai entrevistar a Luiz Irundina. Vai entrevistar a Luiz Irundina. Vai lá, vamos continuar. Mais alguma pergunta? Posso continuar? Né, e ela foi atacada. Tem aquele caso famoso também da deputada Maria do Rosário, que acho que talvez seja o caso mais comentado, né, mais conhecido desses ataques misóginos que o Bolsonaro frequentemente faz. Agora, é interessante como parece que deu ruim, né? Ele resolveu atacar a jornalista e levou para o centro do debate público uma questão que, digamos, não era tão central, né? Até aquele momento. Pois é, então, Cláudio, assim, acho que a gente percebeu, né? Eu e a Esther, a gente, enfim, conversa, né? Faz pesquisa quali com o eleitorado bolsonarista já, acho que 5 anos, 6 anos, né? Bastante tempo. E a gente percebeu desde o início, quer dizer, desde lá em 2017 já, a gente já percebia como que a questão do gênero ela era assim muito fundamental para entender o bolsonarismo, para entender, né, como as pessoas estavam organizando as visões de mundo delas. Então, na verdade, assim, é uma coisa que a gente imaginava que ia, em algum momento, né, se tornar mais saliente. Mas, de fato, eu concordo com você que, durante a campanha agora, ganhou um outro, né, meio que foi para um outro patamar, né, vamos dizer, porque eu acho que em 2018 a gente já tinha percebido, né, que as mulheres tinham, de fato, votado menos no Bolsonaro em comparação com os homens, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas agora, acho que essa divisão, ela está muito maior, inclusive por conta do que aconteceu, eu acho, é que durante o próprio governo, ele passou a ficar mais em evidência. Então, as próprias mulheres, né, que votaram nele começaram a observar que, de fato, não era um escorregão, não era uma coisa assim que tinha sido, foi sem querer, foi, né, no calor do momento, foi... Uma aloprada, né, como ele gosta de chamar. Exato, porque antes tinha essa desculpa, assim, tipo, não, aquilo foi no calor do momento, né, porque ele... Não é um padrão porque ele, de fato, é misógino, né, não foi uma escorregada machista, não foi que, ok, todo mundo, né, tá sujeito em algum momento da vida. Não foi. Então, nesse estudo, inclusive, a maior parte das mulheres, né, com as quais a gente conversou, mais de 50 mulheres, eram justamente eleitoras do Bolsonaro que estavam decepcionadas, né? Então, era interessante porque mesmo, tanto as decepcionadas, mas mesmo as mulheres que ainda assim pensam em votar no Bolsonaro, praticamente todas entendem, sim, que ele é machista e que as falas que ele faz são machistas, que as atitudes deles são machistas. Então tem essa percepção, e eu acho que essa percepção foi, com o tempo, né, foi aumentando, e ainda mais com esse tipo de episódio acontecendo. Agora, é uma coisa que esse eleitorado feminino percebe como muito particular dele, né, vamos dizer, Bolsonaro, pessoa física, vamos colocar assim, ou há uma percepção de que isso é uma coisa mais transversal, que acaba pegando boa parte do próprio movimento que ele lidera. Estou pensando aqui, por exemplo, até num ato de campanha recente, que a nora do Bolsonaro ali, casada com o Eduardo Bolsonaro, teve presente e defendeu, por exemplo, a ideia de que a mulher deve ser submissa ao marido, quase que numa interpretação do Velho Testamento, na melhor das hipóteses, das cartas de São Paulo, né? Digamos, algo de 2000 anos atrás, pelo menos, né? Algo assim. Como é que esse eleitorado percebe esse tipo de coisa?
Olha, as pessoas, em geral, né, tendem realmente a focar mais na figura do Bolsonaro, né, do Bolsonaro e da Michelle. Mas, assim, eventualmente, eu acho que quem, vamos dizer assim, tem algum maior interesse mesmo por política, né, conhece, enfim, um pouco mais, conhece outras pessoas, outras lideranças, aí sim tende sim a associar o bolsonarismo em geral, ou mesmo, né, outros, enfim, deputados ou lideranças políticas a esse tipo de comportamento machista e misógino. Mas eu acho que, em relação a isso que você falou da Heloísa, é muito interessante, porque a gente via nas nossas pesquisas como isso aparecia, A Heloísa, principalmente só para ficar claro, é a nora do Bolsonaro, Heloísa na hora. Bolsonaro, né? Isso, a que falou da submissão. Essa ideia da submissão era muito comum, né, mesmo assim, quando a gente ia conversar com mulheres, né, periféricas, né, que frequentavam igrejas evangélicas pentecostais, com lideranças super conservadoras, isso aparecia, mas era interessante como, às vezes, as próprias mulheres, elas tendiam a questionar um pouco isso, sabe? Assim, então, a falar, não, tudo bem, tem que ser submissa, mas... E aí tentavam dar uma... Porque, de fato, como você falou, que é uma coisa muito conservadora e muito distante da realidade cotidiana, né, das mulheres brasileiras. Então, acabava que aquilo ficava meio insustentável, porque, quer dizer, no próprio... Né, para as mulheres que são... que a gente conversava, que eram casadas, assim... sentido nenhum mais, né? Assim, a gente já tem, quer dizer, quantas décadas que a gente já tem, né? Direito ao divórcio, tem direito. Então, assim, acabava que ficava uma coisa meio um palavreado ali, mas claro, eu acho que uma coisa que é importante destacar nesse sentido, e eu acho que as mulheres do bolsonarismo fazem muito bem esse papel, é o seguinte: existe ainda uma coisa muito forte das mulheres brasileiras, e aí mais, né, em geral, vamos dizer, ter ainda querer dar um destaque para esse papel da esposa, né? Então, da esposa que defende o marido, da esposa que está lá pelo marido. Então, assim, só para as pessoas terem uma ideia, né? Nesse livro, tem também uma pesquisa quantitativa, que foi feita pelo Instituto Big Data, e é interessante porque quando se perguntava qual que é a política, né, a mulher na política que você admira, a resposta mais frequente era a Michelle Obama. Quer dizer, que não é política, ela é a esposa, De um né, foi político, esposa né? do presidente. Exatamente. Então, de fato, no imaginário das mulheres brasileiras, esse papel da esposa, da mãe, né, ainda é muito valorizado, é muito forte, assim, então, e é muito potente, né? Então, por isso que eles usam muito isso. Agora, no que então que as mulheres veem de problema no Bolsonaro? O que é? É o jeito? É a defesa das armas? Porque mesmo, vamos lá, em 2018, antes de se falar tanto desses episódios, já havia essa rejeição, né, que agora foi aumentada. Né? Onde é que pega para ele? Qual é a dificuldade que ele tem de ser aceitável para uma grande parcela desse eleitorado? Sim. Bom, já no início do mandato dele, nas nossas pesquisas, a gente começou a perceber que a atitude dele, né, isso de ser extremamente agressivo, né, de falar palavrão, de ser, como as próprias pessoas falavam, grosseiro, era uma coisa que afastava principalmente as mulheres. Depois, com a pandemia, né, e a atitude dele frente à pandemia, né, enfim, desrespeitar as pessoas que morreram, né, enfim, essa desumanidade, né, que ele teve diante das pessoas que adoeceram e morreram na pandemia, também foi outra coisa que afetou muito o eleitorado feminino. E aí, inclusive, foi quando várias mulheres, a gente percebeu, já passaram a se afastar do Bolsonaro, falando que elas, né, estavam decepcionadas, que elas estavam, né, enfim, arrependidas, inclusive, de terem votado no Bolsonaro, falando, olha, não dá, porque ele não é, né, é desumano mesmo, isso de desprezar. A gente via, assim, mulheres que falavam pra gente, olha, eu era 100% Bolsonaro, eu estava, assim, né, uma pessoa, assim, quase que militante mesmo, mas falando, não, esse comportamento, né, que ele teve na pandemia não dá mais. Então,
primeiro teve, né, a atitude dele mesmo de ser muito agressivo, né, de ser grosseiro, depois a atitude frente à pandemia, e aí, claro, com certeza a questão das armas também é algo que prejudica entre o público feminino, porque, enfim, as mulheres pensam, bom, primeiro né, elas próprias, porque uma arma dentro de casa, né, não favorece as mulheres, pelo contrário, né, a gente sabe o alto índice de feminicídio que a gente tem no Brasil, e também tem a questão das crianças e dos adolescentes, né, então, quer dizer, também é um perigo e as mulheres sabem disso, então também é uma coisa que pegou, ainda que existe uma tentativa, né, deles, inclusive acho que está nessa matéria da Heloísa Bolsonaro, de falar, o que você prefere, né, a Lei Maria da Penha ou você ter um revólver em casa e tal, e a gente sabe que é uma besteira, porque assim, inclusive tem estudos sobre isso, se você está armado e reage a um assalto, né, uma investida contra você, a chance de você ser morto é de 50% a mais, né, aumenta 50%. O próprio então, Bolsonaro, assim, né, uma vez foi assaltado, estava armado, levaram a arma e a moto dele, e exatamente. Ele não usou a arma, né? Não usou a arma, ainda teve sorte de ter saído vivo, né? Exato. Então, pois é. Então é isso, as mulheres têm essa percepção muito mais, né, comparando muito mais do que os homens. Né? Os homens ainda têm uma percepção de que, na briga do bar, né, na briga de trânsito, eu vou lá e vou tirar minha arma e vai dar tudo certo. Não vai. Né? Mas, então, de fato, isso acaba afetando, sim. Agora, e quem são as mulheres ao contrário, né, que gostam do Bolsonaro? Você escreveu um artigo recente muito interessante, saiu na revista Piauí, sobre essa questão, né, analisando muito ali os atos do 7 de setembro, se eu não estou enganado agora, né, quando você viu ali aquelas mulheres que, em todas essas manifestações bolsonaristas, sempre vão à rua, com cartazes, com aquela indumentária toda patriota, né, que tem marcado aí essas manifestações, e não me parece que sejam poucas, né? É um número grande dessas manifestações composto por mulheres que vão lá defender o Bolsonaro, que estão lá no chiqueirinho do Alvorada, frequentemente fazendo festa para o Bolsonaro, junto com as outras pessoas que estão ali. Quem são essas mulheres para quem o Bolsonaro fala? Bom, então, uma coisa que é muito importante a gente entender é justamente esse público, né, de mulheres que é fiel ao Bolsonaro, quer dizer, né, o que elas pensam, o que elas sentem. Então, para as pessoas entenderem, assim, são mulheres que valorizam profundamente a defesa da família tradicional e dos, né, os valores mais conservadores que tem a ver com essa defesa. Então, elas percebem, né, na família do Bolsonaro, né, mesmo da Heloísa Bolsonaro com o Eduardo, enfim, como se fosse a concretização desses valores, né? Claro que a gente sabe que não são famílias dorianas, nem nada pelo contrário, mas até por isso, para elas, é mesmo a família brasileira, que é isso, todo mundo briga, tem suas rusgas, tem aquilo, mas no final todo mundo se ama. E aí não é à toa que nas redes sociais, né, nesses eventos que o Bolsonaro aparece, ele faz questão, por exemplo, de, enfim, trocar carícias com a Michelle em público, né, esse beijo cinematográfico que ele deu, né, lá no 7 de setembro, também é isso, porque falam, de fato, ele, né, tem um afeto entre eles, tudo mais. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, que eu falo, inclusive, nessa matéria da Piauí, tem um livro também, algumas entrevistadas, né, que deram, né, um depoimento para o livro, falaram assim, não, porque a gente acha o Bolsonaro feminista, né? E aí, o que quer dizer isso, Bolsonaro feminista? Pois então, o que significa isso? Para elas, né, na visão delas. Que é porque ele, na perspectiva delas, ele dá espaço para a Michelle, por exemplo, falar, ou mesmo, eventualmente, para outras mulheres, pensando na Damares Alves, né, na ex-ministra do Ministério, né, que chamavam de mulher, família, etc., né, pelos direitos humanos. Uhum. Foi, por exemplo, a Michelle, ela discursou junto com o Bolsonaro na posse dele, né, em 2019, que é uma coisa inédita. Então, se a gente for pensar no espaço que as primeiras damas tinham até então, de fato foi uma coisa inédita. De fato, ele dá espaço para Michelle falar, né, se expor, tal, mesmo nas redes sociais, né, ela é muito, enfim, a imagem dela, né, é muito valorizada no bolsonarismo. Então, elas sentem, assim, que é isso, assim,
quais são as duas coisas que eles fazem, né? Então, defender esse papel da mulher e ressaltar esse papel da mulher como esposa e mãe dentro da família, exaltar esse papel e, ao mesmo tempo, conferir algum espaço para as mulheres né, no espaço público, no debate público. Agora, é óbvio que isso não qualifica ninguém como feminista, isso é um pressuposto básico, né? Tipo, sim, né, as mulheres já fazem parte, inclusive, né, do debate público, do espaço público há bastante tempo, estão cada vez, claro, né, aumentando o espaço, mas para elas é isso. Para elas isso já é sinônimo de alguém que é feminista, entende? Então, é nisso, principalmente, que elas se fiam. E é interessante que, inclusive, algumas mulheres têm papel importante, digamos, nesse núcleo duro, né, da política bolsonarista. Estou pensando em figuras, você falou da Damares, né, que ocupou uma posição importante ali no Ministério do Bolsonaro, inclusive de grande visibilidade, mas eu estou pensando, por exemplo, no Congresso, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, até essa Soraya Tronic, que agora está contra o Bolsonaro, mas até outro dia era uma aliada importante dele. Antes de romper também com o Bolsonaro, a Joyce Hasselmann, né, em São Paulo, também tinha esse papel. A Janaína Pascoal, né, que se elegeu aí deputada estadual, tem lá suas relações meio confusas com o bolsonarismo, mas, de qualquer modo, era uma figura importante dentro desse grupo. É curioso, né? Não chama a atenção o fato de, num movimento com essas características, né, com uma liderança de perfil tão misógino e com outras manifestações de misoginia aparecendo por parte de outras lideranças, como foi o caso do Douglas Garcia, mas é o caso, entendo eu, em várias declarações que são dadas por diferentes pessoas, até nas redes sociais, ou seja, de maneira tremendamente pública e visível. Como que a gente entende um pouco esse papel importante de lideranças centrais que tem essas figuras no bolsonarismo? Pois é, isso é uma coisa interessante, porque até nessa matéria da Piauí eu escrevo, né, tem uma historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense, a Janaína Cordeiro, gosto muito do trabalho dela. Ela fez, só para a gente entender assim, um pouco em perspectiva, né? Ela fez uma pesquisa sobre o papel das mulheres naquela marcha com Deus pela família, né, que teve, enfim, antecedeu, né, o golpe de 64. E é interessante porque, assim, na época, foram, de fato, as mulheres pediram licença para os maridos, né, mulheres religiosas, católicas, conservadoras, pediram permissão para os maridos delas para poderem organizar a marcha, né, e que aconteceu aqui em São Paulo. E, enfim, a marcha foi um sucesso, né, conseguiu, enfim, em termos de público, bater, né, o que elas estavam fazendo frente a um comício, né, que tinha tido pelas reformas de base no Rio de Janeiro. E foi logo depois dessa marcha, né, que, vamos dizer assim, o golpe, de fato, claro, já estava, né, em processo, mas deu ali um ânimo a mais, deu uma, né. Criou um ambiente, né, também, na sociedade, pode ser assim falar, né? Exatamente, porque mostrou que aquilo tinha um apoio importante, né, na sociedade, então foi muito fundamental. E é interessante porque, na época, até algumas décadas depois, tanto os políticos quanto os analistas políticos, né, acadêmicos, historiadores, davam muito pouca importância, se não quase nenhuma importância, falaram, não, essas mulheres foram manipuladas, né, pelos maridos, pelos padres, por alguém, não sei o quê. Não era isso é a esquerda falando, em boa medida. Esquerda, direita, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, uma coisa realmente bem assim, né, tirar o protagonismo daquelas mulheres ali. E a Janaína fez uma coisa muito legal, que foi conversar com essas mulheres, né, elas ainda estavam vivas. Então, e o que as mulheres falavam para elas? Falavam justamente isso, né, que não, o protagonismo foi delas, e mais do que isso, elas estavam lutando ali pelo quê? Pelo modo de vida delas, que era de esposa, de mãe, né, mulheres religiosas, e que era um modo de vida, de existência, que elas percebiam, e não de forma incorreta, que estava sendo ameaçado ali pelo comunismo, né, pelo ateísmo, etc. Né, elas viam, e de fato, né, não era uma coisa completamente fora da realidade. Então, quer dizer, elas estavam ali em defesa do modo de vida delas. E aí, por que eu estou fazendo a comparação? Porque, num certo sentido, é uma coisa semelhante com o que a gente vê, né, dessas mulheres bolsonaristas hoje. Então, é esse mesmo protagonismo, né? Se você for ver, por exemplo, os discursos, né, as falas
da Carla Zambelli, mesmo da Joyce Hasselman, né, que na época, no começo estava ali com o Bolsonaro, são os mesmos temas, assim, é a defesa de um modo de vida específico, não é à toa que, por exemplo, quando a Carla Zambelli, né, se casou, inclusive, com um militar, né, bolsonarista, teve toda uma coisa em torno do casamento. Aquela cerimônia na maçonaria, né? Um negócio meio esquisito aquilo ali, foi um negócio muito estranho. Exatamente, mas por quê? Porque isso, para eles, é isso, é a preservação da instituição, do casamento e tudo mais, são esses valores, né, que eles e elas, principalmente, querem exaltar, né? Então, é isso, é um modo de vida mesmo que elas querem defender. Agora, uma coisa que me chama a atenção, vocês falam no livro, né, que muitas dessas mulheres não gostam de ser vistas como feministas, né, que elas falam, não, feminista a gente não é. Tinha até aquela velha coisa antiga, que eu me lembro que de vez em quando ressurge, não sou feminista, sou feminina, um clichê terrível, mas enfim, parece que muitas pessoas realmente preferem se colocar dessa forma, né? E ao mesmo tempo você disse que tem gente que vê o Bolsonaro como feminista nesse seio conservador aí do eleitorado feminino. Explica um pouco isso para a gente, por favor. Sim, claro. Então, na verdade, assim, também o que acabou acontecendo, na Quant foi interessante que a gente viu isso, que, se eu não me engano, acho que era, assim, 30% das mulheres entrevistadas, aí da população geral, né, se declaravam feministas, se eu não me engano, acho que alguma coisa tipo 7% se declaravam antifeministas, e a maioria simplesmente não sabia ou não queria se posicionar nesse sentido, né. E aí, eu acho que uma coisa interessante, porque, assim, a gente sabe que isso de se dizer feminista, né, é uma coisa que ainda é muito prenhe, né, de enfim, estigmas e estereótipos negativos, né, sempre foi, desde o início do movimento feminista, né, que sempre foi muito atacado, né, sempre todos aqueles estereótipos de, feminista é a mulher que odeia homem, né, a mulher que é feia, a mulher que é... Seria enfim, o correspondente ao machista, né? Só que na verdade, eu acho que até num certo sentido, pior, porque é a mulher que é agressiva, né? Todas elas falam, a mulher que é agressiva, né? Que é violenta, que é... Tal. E aí, o que aconteceu? No Brasil, né, em outros lugares também, mas no Brasil, em 2011, 2012, a gente teve aqui a Marcha das Vadias, não sei se você lembra. Sim, sim. Então... que eram, né? Enfim, pegaram o repertório do Slut Walk canadense, né? E aí... as mulheres fizeram a mesma coisa aqui, que era as mulheres saíam com seios desnudos, né, nas ruas, com aquelas palavras pintadas no corpo, né, toda uma coisa performática mesmo, para chamar a atenção. E essas imagens, e principalmente imagens de um coletivo específico, que, inclusive, as próprias organizadoras da marcha disseram que, enfim, rejeitavam aquilo, que aquilo não tinha nada a ver, né, com o espírito da Marcha das Vadias, mas esse coletivo específico fez uma performance muito agressiva, enfim, introduzindo cruzes no ânus, quebrando dos santos, tal, e tinha umas imagens. E essas imagens circularam muito, até hoje, assim, 10 anos depois. Sim, essa imagem sempre aparece, né? E como se fosse o todo, né? Exatamente. Pegaram só, né, eram 2 pessoas que fizeram aquilo, e aí as pessoas fizeram justamente isso, assim, a maioria das pessoas no Brasil, elas falaram, não, então, essas pessoas que fizeram isso são a representação do feminismo brasileiro. Então, elas falam, não, então, o feminismo brasileiro é intolerante, né, com outras religiões, é intolerante com quem pensa diferente, não sabe dialogar. Então, reforçou esse estereótipo que o feminismo já tinha, assim, né, mais genérico. Mas, então, isso é uma coisa, né? Isso, principalmente em públicos mais conservadores, a gente, nossa, vê muito, assim, até hoje. Né, essa referência, né, essas imagens e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, o que a gente viu acontecendo, né, ao longo também dos últimos 10 anos, foi vamos dizer, uma valorização das lutas das mulheres, né, mesmo da palavra feminismo, então ficou mais pop, ficou mais palatável, começou a aparecer em programas da TV Globo, né, na revista Marie Claire, não sei o quê. Então, a mídia tradicional acabou, em parte, vamos dizer assim, né, e inclusive influenciadoras, né, blogueiras, aquelas blogueiras de maquiagem, então começaram a falar um pouco de né, autonomia feminina, empoderamento, né, essa ideia do empoderamento feminino, então explodiu. E aí, claro, você falar que você é empoderada, né, falar em autonomia financeira, né, tudo bacana,
mas não significa que você é automaticamente feminista. Mas uma coisa que as mulheres brasileiras, em geral, passaram a entender, né, a luta contra o machismo e essa ideia de empoderamento feminino ligado à autonomia financeira das mulheres, muitas vezes como sinônimo de luta das mulheres, ou feminismo mesmo, né? Então, acabou que, ainda que... O que acontece quando a gente vai conversar com as mulheres? Elas defendem tudo isso, elas defendem a luta contra o machismo, elas defendem o empoderamento feminino, defendem que as mulheres precisam de mais direitos, inclusive defendem que, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção da gente na pesquisa, né? A maioria das mulheres, grande maioria das mulheres, defendia paridade no Congresso para as mulheres, defendia que o trabalho de cuidado, né, o trabalho doméstico dentro de casa, né, das mulheres fosse remunerado, uma coisa que... Então, tem uma grande simpatia, só que elas falavam, não, eu defendo tudo isso, né, vários, mas falavam assim, mas eu tenho medo, né, não gosto muito de falar que eu sou feminista por conta desse estigma, porque elas pensavam, feminismo é aquele da Marcha das Vadias, eu não sou aquilo, não gosto daquilo, né, então tinha isso. E que parece que pegou, né, muito também no Ele Não, em 2018, né? Eu lembro que quando o Ele Não surge, e surge muito associado a um movimento de mulheres, embora não fosse só, né? Era um movimento mais amplo, mas teve essa associação muito forte, se percebeu que houve um efeito depois, talvez até pela maneira como foi retratado o movimento nos dias que se seguiram, com fotos até talvez dessa Marcha das Vadias a que você está fazendo referência, como se fosse no Ele Não, mas para muita gente, e se reportava no eleitorado feminino, houve a percepção de que o Ele Não era também um movimento, digamos, dessas mulheres depravadas, sei lá que nome a gente pode encontrar para isso, que não correspondem à autoimagem e aos valores, né, que essas outras mulheres tinham e que, consequentemente, acabaram repudiando, ou seja, o Ele Não pode ter tido até um efeito contrário ao pretendido. Né? Você lê dessa maneira também, não? Eu acho que teve ganhos e perdas, né? Eu acho que eu interpretaria mais nesse sentido. Assim. Então, teve ganho, sim, no sentido de colocar ali, né, fazer já uma manifestação falando, olha, ele não, porque ele é misógino, ele é machista, a gente já sabe disso, e a gente não quer uma pessoa assim para representar a gente, né, ponto. Agora, eu acho que teve um ganho, sim, nesse sentido de propagar essa ideia, né? Então, das mulheres prestarem atenção nisso. Agora, sim, eu concordo que teve perdas nesse sentido que você está falando, de eventualmente, por conta de algumas imagens, de algumas performances ali, né? Que aí, né, tem essa semelhança também com a Marcha das Vadias, e algumas pessoas interpretarem, não, é isso, são mulheres, né, agressivas, depravadas, intolerantes. Inclusive, é até engraçado que até, uma vez eu estava conversando com alguém e acho que era uma jornalista que estava fazendo entrevistas com deputadas eleitas, né, aqui em São Paulo, e aí que também começava a perguntar de feminismo, e aí as deputadas falavam, que eram, assim, de partidos de centro-direita, né, falavam assim, não, feminista é a mulher que faz xixi na rua, assim, sabe? Não sou essa, não. Eu sou outra coisa. Eu sou outra coisa. Luta pelo direito, sim, assim, mas a coisa da depravação, não. Que coisa impressionante, né? Como se o termo ficou um termo problemático, né? Para ser utilizado politicamente, né? Então, de novo, eu acho que tem dois... Eu acho que ao mesmo tempo que, sim, ele tem esses, né, como a gente disse, esses estigmas, né, que ficaram... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que continua sendo um termo muito potente, principalmente, uma coisa que a gente viu também na pesquisa, é que as mulheres, por exemplo, que são mais jovens, não tem problema nenhum em se dizer feministas, por exemplo, são muito mais tranquilas, assim, sobre isso, né? Então, eu acho que ele é um termo que tem, sim, uma potência e que eu acho que tem, sim, que ser utilizado, inclusive, assim, as mulheres tinham muita curiosidade em saber mais, assim, então, às vezes, uma coisa que a Esther falou que eu achei muito interessante, ela falou assim, olha, eu entrevistei uma mulher que ela falou que, assim, olha, eu descobri que existia estupro dentro do casamento no TikTok, né, porque eu vi então, a gente via muito isso, de como que, às vezes, influenciadoras, né, falando, assim, de um jeito mais superficial, sobre empoderamento feminino, sobre alguma coisa,
mas às vezes faziam algum tipo de referência e as mulheres iam atrás e procuravam, e aí achavam, de fato, blogs feministas e começavam a ler, começavam a se interessar. Então, uma coisa vai puxando a outra, e aí elas começam a ver como, na verdade, o feminismo é uma coisa, né, não é isso, esse estigma, né? É uma coisa muito mais ampla que, na verdade, tudo, né, todas as coisas que elas defendem, ou pelo menos a maior parte das coisas que elas defendem, são, né, são lutas do feminismo. Então, ele tem, sim, não é à toa que 30% das mulheres se dizem já feministas, né? E geralmente são as mais jovens? Geralmente são as mais jovens. Em comparação, são as mais jovens. Interessante. Eu estou me lembrando aqui de uma situação que eu vivi na GV como professor, um processo seletivo para graduação, né? A gente tinha lá um momento que era um momento de entrevista com as pessoas que estavam se candidatando. E me chamou a atenção, a partir de um certo momento, quando, sei lá, estava entrevistando a 10ª candidata, e aí ela dizia, como todas as outras tinham dito, ou sei lá, quase todas, eu participei do coletivo feminista na escola, né, no ensino médio. E é uma coisa que pouco tempo antes simplesmente não se verificava, né? E a partir daquele momento, isso faz, sei lá, 4 anos atrás, talvez, era uma quantidade imensa de alunas que chegavam e diziam, não, eu me interessei pela área pública, muito a partir da experiência no coletivo feminista e tudo mais. Era uma coisa chamativa desse pessoal muito jovem, né, que estava ali entrando no ensino superior, mas que vinha com a experiência de diferentes escolas, em alguns casos escolas públicas, em outros casos escolas particulares, enfim, havia uma diversidade grande, mas várias delas relatando essa experiência no coletivo feminista. Então, acho que essa coisa que você está falando da juventude, vamos dizer, dava para perceber ali numa situação concreta, né, como essa que eu estou te reportando. Exatamente, Cláudio. E eu acho importante destacar o papel da popularização das redes sociais nisso, porque a gente, de fato, começou, outros pesquisadores e pesquisadoras, né, que se debruçaram sobre esse fenômeno, né, do aumento justamente desses coletivos feministas, de páginas feministas na internet e tudo mais, a gente vê ali desde 2010, mas principalmente, né, de 2011, 2012, 2013, né, quando a internet, de fato, se populariza muito, né, no Brasil, começa, assim, a se expandir cada vez mais, assim, o número, sabe, de procura, inclusive, né, de mulheres por essas páginas, por perfis, inclusive, né, feministas, enfim. Então, eu acho que a internet, ela foi realmente fundamental na disseminação de conhecimento mesmo, assim, para as mulheres. E aí, claro que essa moçada, que tem muito mais acesso à internet, né, usa mais intensivamente, vai ser ainda mais atingida por isso, né? Agora, você veja, a gente está falando aqui, me parece, de algumas questões que são, de um lado, né, uma postura misógina de um governo. De outro, como é que as mulheres são sensíveis a certas posições políticas, a certo estilo político e tal, ou a certos termos e a certas identidades relacionadas a esses termos. Mas tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, e a gente ainda não tocou nela, queria tocar nela agora, que é o seguinte, né? Quais são as políticas desse governo voltadas para a mulher, né? Como é que ele lida com essas questões, né? As mais variadas, né? Uma delas, evidentemente, sempre aparece a discussão sobre o aborto, que é sempre um tema tabu, muito problemático de ser discutido em campanha. Os candidatos e até as candidatas, mesmo aquelas que possam ter uma posição favorável à descriminalização do aborto, são tremendamente receosos de tocar nesse assunto. Nessa campanha mesmo, a gente viu quando o Lula, lá no comecinho, né, da pré-campanha, ele falou desse tema, foi um barata voa, né? Todo mundo ali preocupado com o impacto que isso poderia ter, sobretudo junto ao eleitorado evangélico e tal. Como é que essa questão das políticas dos governos e mesmo da legislação, de um modo mais geral, voltada às mulheres, tem impactado esse debate público e esse eleitorado feminino em particular? Uhum. Então, eu acho que uma coisa que é importante dizer é que, assim, é claro que o governo, né, muito espertamente, o governo federal, né, ele não vai se posicionar, por exemplo, contra uma legislação que está contra, vamos dizer, serve para combater a violência de gênero, né, violência contra as mulheres. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa lei, tipo Lei Mari Ferrer, né, esse tipo de lei, ou mesmo a lei de importunação sexual,
Porque, primeiro, não tem custo nenhum, né? Não precisa de recursos, né? É só uma lei que está ali, vai ser implementada, vai dar, então. E essa defesa das mulheres, né, contra a violência, ela é apoiada por 97% das mulheres brasileiras, eu também não é quanto, assim, inclusive por mulheres de direita, extrema direita, inclusive homens de direita e extrema direita. Então, assim, isso é meio que um consensão básico, assim, é isso, não está gastando dinheiro, então tudo bem, eles deixam passar. Agora, a gente sabe que, em termos orçamentários, de fato, o governo deixou de investir, né, em toda uma estrutura que existia, que foi desmontada, inclusive, né, durante o governo Bolsonaro, de atendimento e acolhimento, né, as mulheres, inclusive mulheres, né, vítimas de violência, que aí estão inclusas também crianças, adolescentes, né, tudo mais. Então, a estrutura foi desmontada, se não me engano, acho que em 2019, inclusive, saiu até nos jornais, assim, que acho que tinha lá um orçamento para gastar, eles gastaram, sei lá, uma parcela muito baixa, assim, do orçamento, quer dizer, então, é isso, assim, né, ou, por exemplo, né, também uma legislação que acabou ficando também mais conhecida das pessoas, que é dos absorventes nas escolas, né, que foi também... Que o governo vetou, né? Vetou, justamente porque é isso, porque é dinheiro, né, precisa de dinheiro. Aí custa, né? Custa, né? Aí eles têm dinheiro para o Viagra lá dos militares, mas para os absorventes das crianças, das adolescentes, né, que estão nas escolas, falaram que não tinha. E aí depois, claro, teve uma pressão, né, e acabou, aí ele acabou voltando atrás. Mas, enfim, eu acho que então, em termos de legislação, é isso, assim, é uma coisa assim, tudo bem, se é contra a violência e não vai gastar dinheiro da gente, tudo bem, então a gente passa, mas tiver qualquer gasto envolvido, esquece, por menor que seja, né? E, obviamente, uma coisa de desmonte mesmo dos programas e tudo mais. Isso são decisões conscientes e deliberadas, né? Mas o quanto esse eleitorado... Desculpa, achei que você tinha fechado a frase. Não, imagina. Não, mas o quanto esse eleitorado é realmente sensível a essas propostas, digamos, a discussão dessas políticas como parte de uma plataforma de governo, né? Isso sensibiliza esse eleitorado ou, no fim, acaba caindo ali num nicho muito restrito e não tem efeitos políticos mais importantes? Eu acho que infelizmente, acaba caindo em nichos políticos mais restritos. São coisas que, eventualmente, não chegam ao conhecimento, né, da maioria das pessoas, sobretudo das mulheres, né, que continuam a apoiar a candidatura do Bolsonaro, né, ou que, enfim, estão em dúvida. Então, assim, o que elas enxergam, por exemplo? Elas enxergam isso que a gente estava conversando antes, o protagonismo da Michelle, elas enxergam o protagonismo da Damares, dessas outras lideranças que a gente falou, né, e aí isso acaba chamando mais atenção do que, de fato, as políticas públicas, né, que não são implementadas. Uma certa representação descritiva, vamos dizer assim. Tem uma coisa muito meio imagética mesmo, né, que é muito poderosa, assim. Então, acho que isso acaba afetando muito mais, né, os julgamentos que elas vão fazer. E claro, também, eu acho que você tinha perguntado também... As políticas, né, concretamente, né? Porque vocês estão preocupados mais com essa questão da imagem, da identidade, enfim, dessa representação, como eu coloquei aqui, descritiva, né? Ou seja, tem uma mulher lá como eu, né? Mas pouco importa a política pública que ela está fazendo, no fim das contas. Parece que é mais importante a presença da mulher do que propriamente as decisões que ela vem a tomar por uma parcela desse eleitorado, né? Esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. E às vezes acaba até que né, às vezes o bolsonarismo ele consegue... Então, por exemplo, vamos supor, né, essa legislação dos absorventes. E depois ele sai falando, entendeu? Que foi ele o responsável por ter, né, distribuído absorventes nas escolas e tal. A gente sabe que não. Que vacina, transposição do São Francisco, tudo. Tudo. Então tem isso também, né? E aí isso aparece muito mais, inclusive, porque se a gente for pensar, são mulheres que vão se informar também muito pelas próprias redes bolsonaristas, né? Então, é esse tipo de informação também que elas recebem. Agora, voltando então um ponto atrás, né? Você falou dessa questão da imagem, do papel do protagonismo da Michelle. Isso está muito relacionado ao que você mencionou há pouco, quando você falava da coisa da família, né? E aquela família que, tudo bem, não é família Doriana, família de propaganda de margarina, mas a família Bolsonaro aparece ali. Agora, quando a gente olha para o Bolsonaro e para a sua trajetória, é um caso um tanto quanto curioso, né?
Por um lado, aí eu vou fazer uma conexão até com a discussão religiosa. O Bolsonaro, que, embora tenha essa proximidade grande com o eleitorado evangélico, ele próprio se declara católico, né? Só que um católico que, digamos, casou 3 vezes, né? O que, do ponto de vista do catolicismo, é um negócio, e aí eu diria, no sentido da família tradicional católica, seria, no mínimo, uma inconsistência ali com a doutrina, né? Com aquilo que é esperado como o comportamento, né? Afinal de contas, o divórcio não é previsto no catolicismo como uma coisa aceitável. E ele tem ali as 3 esposas em sequência, né? Até sabotou uma das esposas eleitoralmente com o próprio filho como candidato lá atrás, né? A pergunta no fundo é, que raio de família é essa que eles estão olhando e estão achando uma família tão exemplar que, digamos, serve como referência para a salvaguarda dos valores familiares? Uhum. Não, sim, de fato, eu concordo com você, assim, se a gente for pensar, né, estritamente, assim, né, na doutrina católica, né, conservadora, tá fora. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, é muito potente, é a figura do Bolsonaro para essas mulheres como um provedor. Então, assim, tudo bem, você pode pensar, tudo bem, ele casou 3 vezes, mas ele deixou algum filho dele passar fome? Né? Ele deixou algum filho dele desassistido? Não, ele, né, de alguma forma bancou, estava lá, fez o papel tradicional, né, do provedor masculino. Garante até o filé mignon para o filho, segundo ele. Exatamente, leite moço, tudo. Mas é isso, então as pessoas, elas olham, né, elas olham para isso, e para além disso, quer dizer, para além do papel do provedor, tem também essa questão de, por exemplo, não é à toa que no discurso dele lá do 7 de setembro, ele falou que é uma coisa, né, parece que as pessoas acham meio ridículo, mas é uma coisa muito potente, quando ele falou assim, e eu queria falar para os homens que estão solteiros, para como eu, que encontrem uma princesa que os faça felizes. Essa questão da princesa pegou. Isso é muito potente, Cláudio. Porque, assim, a gente foi pensar na realidade concreta, por exemplo, várias das mulheres que eu e a Sarah a gente conversou, inclusive pensando nas que estão lá nas igrejas evangélicas, que são da periferia, que são bolsonaristas e tal, tem muita mãe solo, tem muita mulher que foi abandonada, né, pelo marido, pelo pai dos filhos, tem muita mulher que, de fato, né, ainda pensa muito nesses termos, não, de como que seria bom ter, né, um marido que complementasse a renda, que inclusive protegesse ela de eventuais violências que ela pode sofrer ali naquela situação, né, às vezes de muita vulnerabilidade, né, que uma mulher sozinha na periferia tá ali, né, pode sofrer. Então, aquilo comunica muito, assim, né? A própria Damares, inclusive, acho que ela fez uma fala parecida, eu queria muito um marido que me tratasse como uma rainha, né, como uma princesa. Então, esse imaginário, ele é muito forte, ele é muito potente para essas mulheres. Inclusive, uma coisa que eu queria destacar que é importante de falar, é que se a gente for pensar também, né, nessas diferenças entre a igreja católica e as igrejas evangélicas, na igreja católica, o que uma mulher, no máximo, podia ser? Freira, né? Você não podia ter nenhuma posição na hierarquia, né? Exatamente. Né? Não tinha bispo, não tem nada, não podia ser freira. Sim. Ainda só pode ser freira até hoje. No máximo, madre superiora, né? Olha lá. Mas poder mesmo, mulher papa, não, né? Então, não. Agora, nas várias igrejas evangélicas, as mulheres podem não só ser, né, bispas, mas elas podem ter poder, efetivamente. Podem comandar, né, as igrejas, podem comandar, né? Então, isso também é uma coisa muito fundamental para a gente também entender essa valorização que elas falam assim, não, porque agora as mulheres podem ter o espaço delas, podem ter o direito à palavra. Nessas igrejas evangélicas, mesmo as mais conservadoras, elas conseguem encontrar esse espaço que na católica elas não encontravam, né? Então, isso também é uma coisa muito poderosa. Tanto que a gente tem algumas bispas por aí e tudo mais que tem um papel realmente importante, né? Pastoras. A própria Damares, né? Tem essa trajetória, né? Ela é uma pastora. Exatamente. E aquele discurso da Michelle era um discurso de pastora, né? E vamos dizer, muito eloquente, né? Ela, além de tudo, digamos, prega com propriedade. Parece ter um treino até de fazer esse tipo de pregação ali que chamou muita atenção, pelo menos naquela convenção do PL, né? Não era alguém que estava
fazendo aquele tipo de peroração pela primeira vez, claramente, né? Não, é porque, inclusive, tem isso, esse aprendizado de falar no espaço público é uma coisa que elas têm na igreja. Inclusive, na igreja, várias falavam, era na igreja que elas têm um grupo de mulheres. Então, elas sofriam violência doméstica, ou eventualmente algum tipo de abuso, né, sexual, ou alguma coisa no trabalho. Era para esses grupos que elas iam em busca de apoio, né, na falta justamente de estrutura, de serviço público, né, do Estado, para acolher essas mulheres. Para onde que elas iam? Para o grupo de mulheres da igreja, que aí ia dar esse tipo de assistência, né? Sim. E só uma última coisa ainda relativa a isso. Eu estou pensando, a gente teve um governo como o da Dilma, né? Foi uma presidenta que até fazia questão de usar o presidente no feminino, na flexão feminina. Teve gente até que falava que estava errado, não estava, né? Do ponto de vista da linguagem. É uma possibilidade, embora menos comum, né? As pessoas estranhavam. Mas, digamos, tinha uma afirmação clara ali de que o fato dela ser mulher e ocupar a presidência era algo importante. Só que isso parece não teve muito reflexo do ponto de vista de um apoio mais forte do eleitorado feminino, né, para Dilma. Pois é, então, nessa pesquisa a gente perguntou isso, né, para as mulheres. Acho que a primeira coisa, Cláudia, assim, quando a gente perguntava sobre mulheres na política, a maioria das entrevistadas, primeiro, tinha muita dificuldade de se lembrar de nomes, mesmo a gente tendo, né? Tem menos, né? Tem menos, exato, tem menos e é isso, assim, né? Não sai muito na mídia, não sai muito. Então, no imaginário delas era uma coisa, uma ausência mesmo, assim. Às vezes, quando lembrava, eu falava, aquela loira, como é que chama? Mas, sabe, eu não sabia o partido, não sabia a função, se era deputada, se era senador, né? Assim. Então, primeiro, eu já tinha essa dificuldade. E aí, quando a gente falava especificamente, por exemplo, da Dilma, o que vinha muito, né? Duas coisas. E aí eu estou falando de mulheres que votaram no Bolsonaro arrependidas, falando desse grupo, né? Então, elas se dividiam. Então, uma parte falava, não, a Dilma, de fato, era uma mulher muito corajosa, tal, que enfrentou uma série de, né, desafios na vida, inclusive na política, tal, e aquilo lá, de fato, foi uma armação, né, contra ela, foi, né, às vezes até usava a palavra golpe, foi né, e viam nisso também uma questão de gênero mesmo, né, uma coisa machista contra ela, né, inclusive basta a gente pensar, por exemplo, nos ataques, por exemplo, que fizeram a ela, né, inúmeros, e até, eu lembro que naquela época da gasolina, né, que acho que a gasolina subiu. Sim, tem aquele adesivo horroroso, né. Adesivo, isso, exatamente, misógino, péssimo, então, assim, tinha essa memória, mas, por outro lado, tinha também quem a criticasse bastante, assim, de falar, não, ela não tinha voz própria, ela era, vamos dizer, na verdade, comandada pelo Lula, ou ela era facilmente comandada pelo partido, então ela não tinha, né, assim, ela não conseguia ter luz própria, ela fez várias coisas erradas, tal, e aí elas falavam, ela, na verdade, o governo dela prejudicou a imagem das mulheres na política, né? Então tinha essa leitura também. Agora, uma última coisa que eu acho que é muito fundamental também de falar, existia, e aí em geral, assim, nas entrevistadas, uma percepção de que quando as mulheres conseguem chegar na política, né, no Brasil, conseguem ser alçadas, né, para a institucionalidade política, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E aí elas falavam, por exemplo, da Marielle, que foi morta, que foi assassinada, né, e falaram da Dilma, que foi derrubada. Né? Então, elas falavam, tá vendo? Olha o destino das mulheres que chegam na política. Ou elas vão ser, né, assediadas, né, a própria deputada Isapena, por exemplo, foi assediada, né, na frente na plena, né, Assembleia do Trabalho, ou vão ser assediadas, ou vão ser assassinadas, ou vão ser derrubadas do poder, inclusive mesmo mulheres de direitos, se a gente for pensar, né, a própria Joyce Hasselman, né, que a gente estava falando aqui, também foi vítima, né, de violência política, de assédio. Foi escanteada, né? Exatamente. Então, assim, enfim, violência política de gênero é tanto para a esquerda quanto para a direita, né, porque ela é transversal, ela corta, né, esse espectro político. Então, as mulheres falavam isso. Agora, uma coisa só que me chamou a atenção quando você falou da percepção dessa mais crítica, né, que entre essas mulheres havia sobre a Dilma. A crítica ia muito no sentido de não percebê-la como uma pessoa autônoma, porque você poderia fazer uma crítica a ela como faria qualquer outro político, não, ela não tinha jeito para coisa,
não era uma boa governante, tudo bem, eu diria, isso não tem nenhuma questão propriamente de gênero posta nisso, né? Você pode ter governantes bons e ruins, independentemente de serem homens ou mulheres, mas quando entra nessa questão de que ela não tinha autonomia, de que ela obedecia ao Lula, obedecia ao partido, parece que aí tem um elemento, uma carga de machista mesmo, né? Da leitura do problema dela, que é forte, né? Forte, exatamente. Elas reproduziam uma visão muito machista de que é isso, né? De que, do mesmo jeito que eu falei lá das mulheres, né, que pediram autorização para os maridos para poder fazer o protesto e depois o protagonismo foi retirado delas, é a mesma coisa, né? Quer dizer, essa percepção de que a mulher ela não consegue, é incapaz, né, de ter pensamentos próprios, de ter voz própria, de ter ideias próprias, né, ações próprias. Enfim, é um apagamento, né, do protagonismo das mulheres. Camila, ótimo papo esse. Obrigadíssimo aí pela tua participação. Agora eu queria, no final, enfim, te devolver a palavra e pedir para você não só fazer as suas considerações finais, mas se porventura houver algum tema que a gente possa ter deixado de lado, que você ainda acha que é importante mencionar, abordar, por favor, fica à vontade. Não, eu acho que eu também agradeço muito, Cláudia, pelo espaço. Para mim é muito legal poder estar aqui conversando com você sobre esse tema, inclusive. Eu acho que uma última coisa que eu queria ponderar, assim, também, é que eu acho que, de fato, as mulheres podem ter um papel muito relevante, né, no resultado dessas eleições. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um risco aí, qual que é? Infelizmente, né, ainda hoje, muitas mulheres, se a gente for olhar, né, por gênero, né, naquelas pessoas que, né, ou não vão votar, ou votam em branco, anulam o voto, né, o número de mulheres é maior do que o número de homens. Historicamente, então, né? Historicamente. E também as indecisas, geralmente também a mulher demora mais para tomar decisão eleitoral. Isso historicamente as pesquisas têm mostrado. Exatamente, exatamente. Então, o que eu gostaria de falar é que essas mulheres, elas precisam, de fato, serem ativamente convocadas, né, para se manifestarem nas eleições, porque a gente olha, né, para os números e fala, de fato, a maioria das mulheres rejeita o Bolsonaro, mas isso não significa que isso vai aparecer necessariamente, se refletir da mesma forma nas urnas, por conta disso que a gente sabe, essa tendência histórica. Então, eu acho de mudar, de decidir mais no final, né? E isso de realmente falar, olha, o seu voto pode sim fazer a diferença, sabe? Com o seu voto a gente pode sim impedir, né, que enfim, toda essa misoginia, esse machismo, né, enfim, seja de alguma forma, né, barrado ou constrangido, ou, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante também de se dizer, quer dizer, as coisas não vão espontaneamente, né, essas mulheres, elas não vão fazer a opinião delas valer nas urnas, elas precisam mesmo desse chamamento. Perfeito, ótimo. Obrigadíssimo, Camila. Como eu falei, ótima conversa. Bem, então, com essa fala final aí da Camila, a gente vai encerrando. Eu quero fechar esse episódio, como eu sempre faço, agradecendo a quem tem nos acompanhado no canal do YouTube, tem escutado os episódios nos podcasts, né? Agradecendo especialmente a quem tem também apoiado o Fora da Política Não Há Salvação pelos mais diversos meios, seja se tornando membro do clube dos canais do YouTube e aí fazendo aí uma contribuição periódica, seja fazendo uma contribuição esporádica no botãozinho também no YouTube do Valeu Demais, né? Ou ainda, né, também de forma mais constante, fazendo uma assinatura simbólica no benfeitoria.com, às vezes até fazendo Pix, né, para o contato @fora da política não há salvação.info, que é o e-mail, né, para contato, e claro, também a chave Pix do canal. Então, quero fechar dizendo tchau para todo mundo. Obrigado, até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.